Então vamos lá. Nesse exercício ele fala o seguinte: escreva a equação que cada sentença representa e determine o conjunto de solução de cada uma, completando a tabela para os conjuntos do universo dados. O quadrado de um número é igual a 10. Eu sei que número que é? Não, vou chamar do quê? X. Então, se eu não sei, eu chamo de x. E o que vem a ser o quadrado? Elevado a 2. Então, x ao quadrado. É o que ele fala. O quadrado de um número é igual. Se é igual, o que eu vou colocar aqui? Igual. Igual a quantos? 10. Só isso. Essa é a minha equação que representa esta sentença. Só isso. A princípio era para eu fazer só isso. Aí depois ele pede lá para nós colocarmos, verificar se é número inteiro, se é natural, né, se é os inteiros negativos, se são os racionais positivo ou negativo, o irracional e quais são os reais. Certo? Então, já vamos definir isso daqui. Eu já fiz a sentença, então já é a sentença. Agora nós vamos fazer a resolução disso daqui. Né? Como que eu faço a resolução? Preciso isolar o x. O x tem que ficar sozinho. Eu tenho um quadrado, ou seja, tem uma potência. O inverso da potenciação, quem que é? A radiciação. Então eu tiro esse 2 daqui, ó, e jogo ele para lá, em forma de raiz. Tudo bem? Então eu tiro ele daqui e jogo ele para lá em forma de raiz. Este 2 aqui, ó, esse 2, ele vai vir na onde? No índice. Ficar uma raiz quadrada. Então, quando eu faço isso, eu tenho que colocar um mais ou um menos aqui, ó. Então é raiz quadrada de mais ou menos raiz quadrada de 10. Tá? Então eu não posso esquecer desse mais ou menos. Por quê? O que acontece? Tem necessidade de extrair a raiz aqui? No exercício eu preciso saber se ele é o quê? Se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional, se ele é irracional. E nós vimos os conceitos relacionados aos números naturais, inteiro, racional e irracional. Nós vimos tudo. Tudo bem? A raiz de 10 é um quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito? Oi? Quando ele sai da raiz, né? Então lá, eu tenho lá raiz quadrada de 25. 25 é um quadrado perfeito? Sim, por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Ou seja, 5 ao quadrado é 25. Então ele é um quadrado perfeito. Né? E quando ele sai da raiz, ele é um número natural. O 5 é um número natural. Agora tem raiz de 10. Raiz de 10 é um quadrado perfeito? Não, não é. Ele vai dar o quê? Ele vai dar número quebrado. Se ele vai dar número quebrado, essa raiz de 10 ela vai ser o quê? Um número racional ou irracional? Irracional. Preciso lembrar os conceitos do número racional. O que é o número racional? Escrito em forma de fração. E ele tem que dar o quê? Um decimal exato. Certo? Ou uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Quando tem período. Uma dízima periódica quando tem período. Esse número não é dízima periódica, ele não vai ter período. A raiz de 10 não vai ter período. Então, se é quadrado perfeito, ele vai ser natural. Ele vai ser inteiro, ele vai ser racional. Não sendo quadrado perfeito, ele vai ser o quê? Irracional. Então, daqui eu já sei que ele vai ser irracional. Então, esse número aqui, a raiz de 10, vai ser o quê? Irracional. Aí eu teria que colocar ele aqui, ó.
Ia colocar aqui, a raiz de 10 eu colocaria aqui. Certo? Aqui. E o número irracional é um número real? Sim ou não? O número irracional é um número real? Sim ou não? Sim, por quê? Número real são todos os números. Todos os naturais, todos os inteiros, todos os racionais e todos os irracionais. Então, ali já na última coluna, todos os números vão entrar na última coluna aqui. Por quê? Porque todos os números contemplam os números reais. Então, todo número é real. Pensa no número, meu irmão. Fala para mim. 10 é real. Não por quê? É real sim ou não? Todo número é real. Todo número. 3,14 é real? É. Raiz de 50 é real? É real. Todo número é real. Faz parte do conjunto. Ficou claro? O senhor entendeu, meu irmão? Certeza? Então, aqui ele também faz parte do real. Até aí tudo bem? A diferença entre um número e 8 é igual a 25. Matematicamente falando, o que é a diferença? O que é a diferença? Já expliquei para vocês. Menos, diferença é menos. Produto, vezes. Quociente, divisão. Soma é adição e diferença é subtração. Então tem que saber esses conceitos. Então, a diferença entre o número, eu sei que número que é? É chamado o quê? X. X menos. X menos quem? 8. É igual a quantos? 25. Então, eu escrevi a equação, a sentença que representa essa equação. Só isso. Só isso. Simples assim. O senhor entendeu? Certeza? Então, o que é produto? Acabei de falar, amiga. Matematicamente falando, produto é o quê? Vezes. Produto é vezes. E o que é quociente? O que é quociente, meu irmão? Divisão. Divisão. Razão, proporção é uma divisão. A razão de um número, ou seja, é esse número dividido. A proporção de um número é dividido. O quociente de um número também é uma divisão. Então tem que saber. Certo? Aí o que acontece? Nós vamos resolver e verificar se ele é racional, se ele é real, se ele é inteiro. Tem uma igualdade. O que eu tenho que fazer? Isolar o x. Se o menos 8 está aqui, para lá vai ficar o quê? Mais 8. Então vamos fazer a resolução. Então vai ficar assim. X igual ao que eu já tenho, que é o 25. Se é menos 8 desse lado, do outro lado vai ficar o quê? Mais 8. Mais 8. O que é 25 mais 8? 33. Esse número ele é o quê? 33. Ele é natural. Ao mesmo tempo ele vai ser o quê? Inteiro. E ao mesmo tempo ele vai ser o quê? Racional. E ao mesmo tempo ele é real. Então ele é natural, ele é inteiro, ele é racional e ele é real.
Tudo bem? Como ele coloca lá um mais e um menos, né? Então ele é um inteiro positivo, tá? Levar em consideração, ele é um inteiro positivo. Tem o Z lá na tabelinha, ó, negativo, certo? Aqui, ó, o Z negativo, quer dizer que ele faz parte do inteiro do conjunto dos números negativos, certo? Então ele não faz parte do conjunto negativo. A solução lá no Z menos a solução dele seria o quê? O que é isso daqui? O que significa isso? O que significa isso? Conjunto vazio. Então, a solução lá na tabela seria o conjunto vazio. Por quê? Porque ele não é um inteiro negativo, ele é um inteiro positivo. A solução foi inteiro positivo. Ficou claro? Agora no item C ele fala o seguinte: o dobro da soma de um número com 5 é igual a 12. Eu sei que número que é? Chamar de x. Se ele fala o dobro, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Então vai fazer x vezes quem? Vezes 2. Ele fala assim, ó, o dobro da soma de um número com 5. Então, ó, se eu fizer isso daqui, é igual a 12, ó. O que acontece? Tá certo isso? Se eu falo assim para vocês, ó, vamos para alguns exemplos aqui, ó. Se eu falo assim, ó, o número Então vamos lá. Se eu falar o dobro, vou colocar um exemplo, vou falar que o número é 1. O dobro da soma de um número com 5 é igual a 12. Então se eu fizer 2 vezes 1 mais 5 é igual a 12. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. 7 é igual a 12? Não, é diferente. Então, se eu falar assim, que o dobro de x mais 5 é igual a 12, é isso que ele está falando. Aqui, eu estou falando que o dobro de um número mais 5 é igual a 12. E lá ele fala isso. Ele fala assim, ó, o dobro da soma de um número com 5. Então, se eu estou falando que esse número é 1, e eu pegar a soma deles e depois multiplicar por 2, vai dar 12? Porque ele fala assim, esse número, eu não sei que número que é. Falei que é 1. Então, se eu somar 1 mais 5 e fazer o dobro dele, vai dar 12? Então, olha lá. Ficar 2 vezes quem? O que é 1 mais 5? 6. Vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá quanto? 12. 12 é igual a 12? É. Então, tem que saber diferenciar o que o enunciado está pedindo. Porque se eu faço isso daqui, isso aqui está errado. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar um número ao qual eu não sei e somar com 5, que vai ser igual a 12, e aí eu tenho que fazer o dobro desse parênteses aqui, ó. Ficou claro?
x mais 5. Certo? X mais 5 dentro do parênteses é um binômio. É um binômio. O senhor entendeu? Está copiando? Eu posso somar x mais 5, falar que dá 5x? X mais 5, 5x, é isso? Não, por quê? Hã? X é um número. No caso... Beleza, mas eu estou falando apenas o x mais 5. Eu posso falar que x mais 5 é 5x? Hã? Não, por quê? Não entendi, amiga. 5 vezes? Para dar 5x, teria que ser 5 vezes x. Aí daria 5x. Não posso somar número com letra. Número com letra eu não somo. Então, x mais 5 vai ficar x mais 5. Isso é um binômio. Certo? Eu não posso somar número com letra. Então, esse 2 que multiplica o x mais 5, eu tenho que aplicar o quê? A distributiva. O 2, ele tem que ser aplicado. Eu tenho que aplicar distributiva no x e no 5. Porque o x mais 5 eu não consigo resolver. Eu não posso falar que x mais 5 é 5x. X mais 5 é x mais 5. É um binômio. Temos dois termos. Dois termos é o quê? Um binômio. Então, 2 vezes x dá quantos? 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 5? 10. Então, esse carinha aqui multipliquei por esse. Dá 10. Igual a 12. Agora eu não tenho que encontrar o valor de x? Para eu encontrar o valor de x, o que eu tenho que fazer com o x? Isolar o x. X de um lado e número de outro. Então, no primeiro membro eu tenho 2x mais 10. Então, vou pegar o 2x igual. O que eu tenho do outro lado? É automático, eu copio. 12. Quem que eu estou tirando daqui e jogando para lá? O mais 10. Se desse lado ele é positivo, do outro ele vai ficar o quê? Negativo. Vai ficar 2x igual. Eu tenho 12 e devo 10. Como que vai ficar? 2. Se eu tenho 12 e devo 10, vou ficar com 2. 2x é 2 vezes x. Se ele está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. O que é 2 dividido por 2? 1. Então, meu x vale quantos? 1. 1 é o número que? Ele é considerado um número? Natural. O que mais? Todos os números são reais. Ele é considerado um número natural. Inteiro, vamos levar em consideração que é o positivo. No negativo, ele é conjunto vazio, lá na tabelinha. Ele também é racional, e o racional nós temos também positivo, né? Temos também. Então vamos considerar que ele é um racional positivo, e consequentemente ele é um número real. Tudo bem? Não tá afim, meu irmão? Não tá afim hoje? Não, tô sim. O que está acontecendo? Você está dormindo? É, acordado, né? D. Qual que é a D? Fala aí pra mim. Qual que é a D, amigo? Hã? Não sabe? Então vamos. A D é o seguinte.
A metade de um número é igual a 30 negativo. Então, vamos lá que eu preciso passar de tela. Não entendi, amiga. Vamos lá, finalizou aí, meu irmão? Então vamos, ajeita a casa aí, faz favor. Podemos? A metade de um número é igual a 30 negativo. Eu sei que número que é? Chamado o quê? X. E o que é metade? Dividir por 2. É igual a quantos? 30 negativo. Essa é a expressão que determina a minha situação. É o que ele pede. A expressão é isso. Na primeira tabelinha lá ele pede a expressão. Qual que é a equação? A equação é essa. Aí ele pede o valor de x. Para eu determinar o valor de x, como que eu faço? Tem que isolar. Nesse caso aqui, como que eu faço o isolamento? Como que eu resolvo isso daqui? Então é o seguinte, não tem nada, é 1. Ok? Não tem nada, é 1. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Eu tenho no primeiro membro um termo só. Esse carinha aqui, ó, é um termo no primeiro membro. E no segundo membro eu tenho um termo apenas. Então, tendo um membro, um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro, eu tenho uma igualdade. O que nós podemos fazer? Multiplicar em cruz. Por que eu vou multiplicar em cruz? Devido à igualdade. Então, por que eu multiplico em cruz? Devido à igualdade. Tendo uma igualdade, um termo no primeiro membro e um termo no segundo, eu multiplico em cruz. Por que eu multiplico em cruz, meu irmão? Fala para mim. Por que? Eu acabei de falar, meu parceiro, o senhor não está prestando atenção? Desigualdade. Devido à igualdade. O senhor entendeu, meu irmão? Por que eu multiplico em cruz? Não entendi. Por quê? Não, devido à igualdade. O senhor entendeu, sim ou não? Eu vou explicar mais uma vez. Por que eu multiplico em cruz, meu irmão? Isso aí. Ficou claro? Tem um termo no primeiro membro e um termo no segundo. Se o senhor tem uma igualdade, o senhor pode multiplicar em cruz. Essa é a condição da situação, da equação. Então não tem o porquê errar um exercício desse. O senhor entendeu? Certeza? E essa aí, meu irmão? Que é banquinho da amizade, o senhor já vai direto, parceiro. Tá afim ou não? Não, quando não tem... Nós vimos lá, quando não tem igualdade, ó. Calma aí, só um minuto.
3 meios vezes... E vai sair. Quer sair, meu irmão? Você vai sair, parceirão. Você vai sair, tá? Mais uma gracinha sua, o senhor sai. Então vamos lá. Aqui, amigo, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Na multiplicação você vai fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Não tem igualdade, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui nós temos igualdade. Então na igualdade eu vou multiplicar em cruz. Ok? Então tem que saber distinguir isso daí. Então, como que vai ficar? Eu sempre vou deixar o x no primeiro membro, então vou fazer 1 vezes x e 2 vezes quem? Menos 30. Convém colocar dentro do parênteses quando eu trabalho com o número negativo, ok? 1 vezes x, quantos que dá? 1 vezes x é x, tá? E o 1, ele não vai aparecer aqui na frente, certo? Mas você sabe que tem um 1 na frente. 1 vezes x, x. E 2 vezes menos 30? Menos 60. Ficou claro? O 60, ele é um número natural? Sim. Ele é um número natural, meu irmão? Negativo não é natural, meu parceiro. Ele vai ser o quê? Inteiro. Nesse caso, nós vamos levar em consideração o quê? Olha lá, o inteiro negativo. E aqui, o inteiro positivo, ele vai ser o quê? Conjunto vazio. Ok? Inteiro negativo. Ele é racional? Menos 60? Ele é racional? Então, já tá levando a esportiva, né, meu amigo? Então vamos lá. Ele é racional. Todo número, se ele é inteiro, consequentemente, ele vai ser racional. Todo número inteiro, ele é o quê? Racional. Mas nem todo número racional é inteiro. Tem que saber distinguir isso daí. Nós já vimos na aula passada. E quarta-feira vocês têm avaliação. Já sabe disso, né, meu irmão? Acha? O senhor que não estuda, não. E todos os números são o quê? Reais. Tudo bem? Finaliza aí que nós já vamos para aí. Duas agora e uma depois do café da tarde. A soma do quadrado de um número com 10 resulta em 26. Eu sei que número que é? Vou chamar do quê? X. Chamo de x. A soma do quadrado de um número. Então, um número ao quadrado com 10 resulta em quem? 26. É isso que ele fala. Ele não fala a soma de um número com 10 ao quadrado. Ele fala a soma do quadrado de um número, então é esse número ao quadrado, mais quem? 10. Resulta em 26. Certo? Então tem que saber distinguir o que ele está falando. Montei a equação que define essa situação. Essa é a equação. Agora nós vamos fazer o quê? Encontrar o valor de x. X de um lado e número de outro. No primeiro membro, eu tenho x mais 10. X ao quadrado mais 10. No segundo membro, eu tenho 26.
Se aqui ele é positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Então tem que isolar o x. Tem que isolar o x, olha lá. X ao quadrado igual. O que eu já tenho do outro lado que é automático, eu já copio? O 26. É automático, copia ele. Se é mais 10, do outro lado vai ficar o quê? Menos 10. Foi só acompanhar lá, tá, amiga? Não tá bem? X ao quadrado. 26 menos 10 dá quanto? 16. O que tá pegando aí? O que tá pegando, amiga? Posso saber? Vai lá, melhora. Ô, amiga, já pega o seu material, por gentileza. Pode sentar aqui, ó. Faz favor, senhora. Então, 26 menos 10 dá quanto? 16. 16. Como que eu faço para eu isolar o x? O 2 é uma potência. Passa na divisão? O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então, escreva aí, faz favor. O senhor não errar. Radiciação. Faz a OBS aí, meu irmão. Então, ele passa em forma de radiciação. Vai. Aí o que acontece? Ó, presta atenção, porque quando eu faço isso daqui, ó, o 2 ele vem no índice e eu tenho que colocar o mais e menos. Eu não posso esquecer, porque o valor ele pode ser tanto positivo como negativo. Tá? Então, eu não posso esquecer disso. Deixa eu só finalizar aqui, Regina, só um minutinho. Cristina. Eu acho que você vai sair comigo. Vem aqui pro banquinho comigo. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui no banquinho, faz favor. Levantou, amigo? De novo? A próxima a senhora sai, tá? Então vamos ver. Quer ficar ali na porta esperando, não é porteiro? Para ficar esperando eu chegar? Silêncio. Então vamos lá. Raiz quadrada de 16. 4. Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 16. 4 vezes 4. Tudo bem? Então a resposta vai ficar mais ou menos 4. Eu tenho que levar em consideração esses dois sinais aqui. Tá ok? Então, a minha resposta pode ser, né, no caso, a minha solução lá, o menos 4 ou o mais 4. Então, eu levo em consideração. Então, se a minha resposta for mais 4,
O mais 4 ele é um número natural. Ele é um número inteiro positivo. Inteiro positivo. Racional positivo e real. Agora, levando em consideração o menos 4, eu tenho que ele é natural, o menos 4? Não. Ele vai ser inteiro, negativo. Ele vai ser inteiro, negativo. Ele vai ser racional, negativo. E ele vai ser real. Ok? Então, essas situações. Tudo bem? Então, esse seria o exercício número 1. No exercício 3, ele também dá o quadro natural, inteiro positivo, inteiro negativo, o racional positivo não nulo, o inteiro negativo, o irracional positivo, o irracional negativo e os reais. Os reais nós já sabemos que são todos os números. Ok? Então vamos por partes. Vamos por partes. Tá ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ver se chega. Então, exercício 3. Ele passa a situação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar item por item. Igual 7/3, olha lá. E depois eu vou jogar na tabelinha aqui. O 7/3. Já convém trazer a tabela. Vou pegar isso aqui. Já vou colocar aqui. Então vamos lá. O 7/3 é o número fracionário. Se ele é um número fracionário, ele é natural? Sim ou não? Sim. Ele é natural? O número natural é fracionário? Tem que saber distinguir o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional. Certo? Então o 7/3 ele vai ser o quê? Ele vai ser racional. Se você pegar o 7 e dividir por 3, vai dar quantos? 7 dividido por 3. Que número vezes 3 dá 7 ou chega próximo? 2. 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Esse 1 ele é o quê? Resto. Tem algum número para baixar? Não. Coloca a vírgula e acrescenta o 0. Que número vezes 3 dá 10 ou chega próximo? 3, dá 9. Dá 9. Esse 1 é o quê? 10. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar o 0. Aí o que vai acontecer? 3 vai dar uma dízima, ou seja, um período. Período aqui é 3. Então, ele é um número racional. O número racional ele é escrito em forma de fração e ele tem que ter o quê? O período. Né? Ele tem que ter período. Se ele não tiver período, ele é irracional. Então, nesse caso, ele é racional. Positivo ou negativo?
não tem nada, automaticamente ele é o quê? Positivo. Então aqui nós temos quem? O 7/3. Ficou claro? Então vamos analisar um a um. Menos 5. O menos 5 é o quê? O menos 5, ele é inteiro negativo. Então o menos 5 vai entrar aqui. O menos 5 entra aqui como racional negativo? Também. Aqui no real, ó. Aqui são todos. Oi? Sim, meu irmão. Aqui são todos. Tudo bem? Ok? Vamos para o próximo. Então nós vamos analisar um a um. Raiz quadrada de 16. Quantos que é raiz quadrada de 16? 4. 4 é o número o quê? Um número natural. Então ele vai ser natural. O 4 vai entrar aqui na jogada, ó. Ele vai ser inteiro, negativo? Não, ele vai ser inteiro o quê? Positivo. Então ele entra aqui na jogada. Ele vai ser racional negativo? Não. Racional? Positivo. Positivo. E ao mesmo tempo ele é real. Real são todos os números. Ficou claro? Menos 7/2. Menos 7/2. Agora nós vamos analisar o menos 7/2. O menos 7/2. Se você for dividir ele por 2, o que acontece? Você vai ter que ir para a chave. Só que se você deixa na base 10, tem algum número multiplicado por 2 que dá 10? Sim. O 5. Então vou fazer uma fração equivalente aqui, ó. Vezes 5, vezes 5. Porque se eu multiplico embaixo, consequentemente eu tenho que multiplicar o quê? Em cima. Aí eu estou fazendo uma fração equivalente. Então vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes 7. 35. 2 vezes 5. 10. Vai ficar menos 35. 35 é a mesma coisa que 35,0. Dividir por 10, 100, 1000, 10.000, é só eu pegar a minha vírgula e deslocar para a esquerda. Eu pego a minha vírgula e desloco para a esquerda. Quantas casas? É só eu verificar quantos zeros eu tenho aqui. Tem um zero, então vou deslocar quantas casas para a esquerda? Uma. Aqui, ó. Vai ficar igual a menos 3,50, que é a mesma coisa que menos 3,5. Então, 7/2, além dele ser um número fracionário, ele é um decimal exato. Ele é um decimal exato. Ali no anterior nós vimos que deu uma dízima periódica, ele tem período. Aqui não, aqui foi um decimal exato. Então, um decimal exato também é um número racional. Só que nesse caso ele está negativo. Então, ele vai ser o quê? Um racional negativo. Então, ele vai entrar aqui. Menos 7/2. E ao mesmo tempo ele vai ser o quê? Real. Então lembra, se ele é racional, ele não pode ser irracional. Tudo bem? Agora nós vamos analisar isso aqui, ó. Agora nós vamos analisar o menos raiz de 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. O menos, ó, o sinal ele está fora, então não vai interferir. Se tivesse isso daqui, ó, menos 49, existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe raiz quadrada de número negativo. Então isso daqui seria um conjunto vazio, não teria solução. Se o sinal estivesse dentro do radical. Como está para fora, você extrai o radical e aí ele tem solução. É porque o menos fica para fora. Raiz quadrada de 49, quantos que é? 7. Então a resposta vai ficar o quê? Menos 7. Menos 7 é natural? Não, ele é o quê? Inteiro negativo. Isso, racional. Então menos, vai ficar menos raiz de 49, que ele vai ser inteiro negativo, racional negativo, e todos são reais.
Agora vamos aqui, ó. Menos raiz de 32 sobre 2. Façam vocês aí, ó, esse carinha aqui, ó. Menos raiz de 32 sobre 2. Vamos lá, cada um fazendo o seu. Menos raiz de 32 sobre 2. Quanto que deu? O senhor já fez, meu irmão? O senhor já fez? Não faça, o senhor está olhando do lado por quê? Bom, ajeita a casa, meu irmão. Faz favor. Basta você pegar o 32 e dividir por 2 e verificar se você consegue extrair o radical. Dividir por 2 é a mesma coisa que o quê? Metade. 16. E tem a raiz quadrada de 16? Tem, 4. Fechou? Agora você verifica. O sinal está fora do radical. Então a resposta vai ser o quê? Menos 4. Menos 4 é o quê? Natural? Não. É inteiro? É racional? É inteiro. Negativo. Então vamos. Vamos, amiga, faz favor, ajeita a casa. Eu tô criada, senhor. Então vamos. Olha, você não tá conta, não? Você não dá ponto surpresa. Sim, não tá conta. Finalizou, amigo? Fechou aí? Oi? Tá finaliza, faz favor. Estou passando para verificar. Entendi. Ah, ok. Correto. E o senhor, meu irmão? Coloca o radical aí, faz favor. E? Não sabe o quê? Radical, raiz quadrada, meu parceiro. Raiz quadrada, meu irmão. Ó. Desce aqui, faz favor. Licença. Coloca o radical. Vai pegar esse e vai dividir por esse. O menos, ele é fora. Não é dentro. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. E a senhora, amiga? Divide por 2 aqui, né? Faz isso aqui. Divide por 2, deixa ele dentro do radical. Coloca dentro do radical. Né? Viu, pra senhora? Viu? E a senhora, também? Entendi. O que é 32 dividido por 2? O menos está fora. Só colocar. Isso aí. Parabéns. E o senhor, meu irmão? Isso aí.
Cadê o menos, amigo? Faltou o sinal. Senhor. 32 dividido por 2. Metade de 32, quanto que é? Cadê o do senhor? O senhor copiou, meu irmão? Colocou menos, abriu o radical. Aqui, tá bom. Assim, ó, amigo. Tá bom? Assim, ó. Vamos, liga lá, vai, por favor. Deixa eu ver o senhor, meu irmão. O radical desce na fração. Não dá para visualizar. Dentro do radical, 16 continua dentro do radical. Beleza? Depois do senhor extrair o radical, aí ele fica fora. Assim, ó, aqui. Deixa eu ver. Depois. Combinando ainda, amigo? Fica a casa aí, faz favor. E o senhor? Não, é 0,4, meu irmão. Raiz quadrada de 16 é 4. E o senhor? Cadê o senhor? O radical vem aqui embaixo, hein? O senhor vai colocar metade de 32, quanto que dá? Tem R$32. É dividir metade para mim e o senhor, dá quanto? De 2 pontos, meu irmão. Vou te dar 10, tá bom? Hã? É metade? Pode ser? O senhor concorda comigo? Olha aqui para mim, faz favor. Olha aqui. Tem R$32. Vou te dar 10. Te dei metade, tá certo? Hã? Ó, só 10 contos. Divido com o restante, que é metade. Tá certo? Eu fiz com 10, eu fico com 22. Fechou? Metadinha para cada um? Você vai embora feliz? Ele, sim, meu irmão. Só que tá errado. Metade de 32 é 16, meu parceiro. Aí o senhor vai ficar no prejuízo. Não pode? Não avisou, amigo? Cadê o sinal? E o senhor, meu irmão? Cadê? Deixa eu verificar. Metade de 32. Quanto que é metade de 32? 16. Então você coloca 16 na parada aí, parceiro. Extrai raiz. Raiz quadrada 16. Quanto que é? Que número vezes ele mesmo dá 16? O senhor estudou tabuada? Não? Então o senhor vai estudar. O senhor não estudou tabuada, não? Que número vezes ele mesmo dá 16? Fala pra mim. O senhor sabe, sim ou não? 4. Então vai ter que estudar, meu irmão. 4. 4 vezes 4, 16. Então vamos lá. Então, o menos fica fora do radical. Ou seja, 32 dividido por 2 é a mesma coisa que a metade, 16. E agora eu vou extrair o radical, vou tirar essa raiz de lá. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4, vai ficar menos 4. O menos 4, ele é natural? Não. Ele é negativo, então se ele é negativo, ele vai ser o quê? Inteiro negativo e ao mesmo tempo racional negativo. E também real, todos os números são reais. O senhor entendeu, meu irmão? Olha, meu irmão. O senhor entendeu, sim ou não? Próximo. 25, raiz quadrada de 25 meios. Olha lá, então tem que resolver essa situação aí. Raiz quadrada de 25 meios. O que é 25 dividido por 2? 5.
Tem 25 conto. Tem 25 conto. Vou te dar 5 e o restante é meu. Metade para cada um, tá tudo certo. Não, é 12,5, senhor. Você quer me baixar assim? 12,5. 12,5, ou seja, 12,5. A metade é 12,5. Então, vai ficar a raiz quadrada de 12,5. Existe um número multiplicado por outro número que dá 12,5? É, o 12,5 é um quadrado perfeito? Não, não é. Se não é quadrado perfeito, daqui eu já tiro. Ele vai ser o quê? Um número irracional. Eu não preciso saber o valor da raiz quadrada de 12,5. Porque nesse caso, o exercício está pedindo se ele é racional, natural, então não tem necessidade. Daqui eu já sei que ele é irracional. Porque não é um quadrado perfeito. O valor vai ser positivo. Então, o 25 meios vai ser o quê? Irracional positivo. Irreal. Então, eu já sei que ele não é um quadrado perfeito, ele vai ser irracional. A senhora entendeu, amigo? Oi? Entendeu? Se é um quadrado perfeito, ele é racional. O que é quadrado perfeito? Que número vezes ele mesmo dá o número dentro da raiz? 7 vezes 7. Quantos que é? 49. Raiz quadrada de 49 é quantos? 7. 49 é um quadrado perfeito, porque 7 vezes 7 é 49. Então ele é racional. Ele é natural. Ele é inteiro. Agora o 12,5 não tem um número multiplicado por ele mesmo que vai dar o 12,5, até tem. Só que o que acontece? Você não vai ter dízima periódica aí, vai ser um número racional. Então você vai ter que ficar fazendo a operação por muitas e muitas vezes. Para você chegar no valor próximo, você não vai chegar no valor de 12,5. Você vai chegar nesse valor próximo, aproximado. Tudo bem? Depois eu tenho quem? O 36 nonos. O que é 36 dividido por 9? Quantos que dá 36 dividido por 9? 4. 4 vezes 9 dá 36. Então aqui vai dar 4. Raiz quadrada de 4. É um quadrado perfeito? Sim. Que número vezes ele mesmo dá 4? O 2. 2. Então vai ser 2. Ele é positivo. Então o 36 nonos, ele vai ser o quê? Natural. Inteiro positivo. Olha lá, então o 36 nonos natural. Inteiro positivo. Racional positivo. E todos são reais. Tudo bem? O senhor entendeu? Espero, meu irmão. Então vamos lá. 16 quartos. 16 quartos é o quê? O que é 16 dividido por 4? 4. 4. Mesma coisa. 4. É a mesma coisa do que nós acabamos de fazer, só que eu só vou colocar lá 16 quartos. Natural. 16 quartos. Inteiro positivo. Racional positivo. Todos são reais. Depois, no final lá, quem que eu tenho? Raiz de menos 6. Raiz de 6 é um quadrado perfeito? Tem um número vezes ele mesmo dá 6? Hã? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 dá 9. Ele está entre 2 e 3. Então, ele não é um quadrado perfeito. Ele vai ser o quê? Se ele não é quadrado perfeito, ele é irracional. Só que eu tenho o operador fora do radical, que é o menos. Então, ele vai ser um racional o quê? Negativo. Só isso. Irracional negativo. E aí fecha. Irracional negativo. Tudo bem?
Podemos? Então vamos lá. No banheiro? O número R, representado pela expressão. Qual expressão? Raiz de 10, raiz de 36. Ele é um número racional ou irracional? Como que nós vamos resolver essa situação? Olha lá. Então, o que acontece? Como que eu resolvo isso daqui? É uma raiz dentro, um radical dentro de outro radical. Então, o que acontece? Eu preciso resolver por partes. Primeiro, eu resolvo isso daqui. Qual que é a raiz quadrada de 36? Oi? 6. 6 vezes 6, 36. Tá? Então, eu já tiro o radical. Olha lá. Mais quem? A raiz quadrada de 36, eu vou tirar o radical e vai dar quantos? 6. Vai dar 6. Agora eu somo as duas operações. As duas parcelas. Não está copiando, amiga? Eu vou passar verificando, tá? Então, olha lá. Aí agora eu grupo as duas parcelas. O que é 10 mais 6? 16. E qual que é a raiz quadrada de 16? Pronto. O que o exercício pede? Esse número, ele é um número racional ou irracional? Racional. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4, ou seja, é um quadrado perfeito. Fechou? É só isso. Olha a dificuldade do exercício. Olha a dificuldade do exercício que vocês tinham em mãos para fazer. Difícil, né? Então, ele é racional. Por quê? Porque ele é um quadrado perfeito. Entendi, meu irmão? Essa quarta semana que vem. Você tem tudo lá no canal, meu irmão. Só o senhor entrar desde o início que nós verificamos. O senhor tem todo o conteúdo lá. Entendi, amiga. Então, aí, até aí tudo bem? Olha a dificuldade desse exercício. Qual o oposto ou simétrico do irracional? Raiz de 6 vocês sabem que é irracional. Raiz de 6 é um número irracional, por quê? Porque ele não é um quadrado perfeito, então ele é irracional. Oposto e simétrico é a mesma coisa. Eu já orientei vocês em relação ao oposto simétrico e o inverso. Quem que é o oposto de 10? Menos 10. Simétrico é a mesma coisa. O que significa isso? Olha lá, presta atenção. Você tem a reta numérica. Se você tem a reta numérica, seu elemento, você vai tomar como partida o seu elemento neutro, que é o 0. Você vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai chegar na onde? No 10. Positivo. O que significa ser simétrico? Aqui eu andei quantas casas para chegar no 10? 10 unidades. Então, do elemento neutro até o 10, eu andei 10 unidades. Do neutro para o negativo, quantas unidades eu tenho que andar, então? 10 unidades. Então, vai chegar em quem? Em menos 10. Então,
o oposto ou simétrico significa isso. Do elemento neutro até o 10, eu desloquei 10 unidades. Do elemento neutro, agora na parte negativa, quantas unidades eu tenho que andar também? 10. Então, falou em oposto ou simétrico, é isso. Se é mais, ele vai ficar menos. Então, mas o que significa isso? Você tem que entender que do elemento neutro até o 10, foram 10. Do elemento neutro, agora tem que deslocar 10 unidades, só que eu desloco em sentido negativo. Oposto ou simétrico, é só eu verificar o sentido oposto em relação a ele. Então, quem que é o oposto ou simétrico à raiz de 6? Menos raiz. Lembrando que o menos vem aqui. Não, isso daqui está errado. Ó. Fez isso daqui, errou. Não vai lá dentro do radical, vai fora. Olha a dificuldade do exercício. E o que é inverso? Se eu tenho 10, o que é o inverso de 10? Inverso de 10. Oposto é menos 10. Simétrico é menos 10. Inverso não é menos 10. Quem que é o inverso? Ó. 20. Aí é o dobro, meu irmão. Ah, 0,1. O que é isso? 0. Onde? Não tem nada. É 1. Quem que é o inverso? 1 sobre 10. 1/10. Então o inverso tem que saber o que é oposto, o que é simétrico e o que é inverso. O exercício pedir para você oposto é o sinal. Pediu o inverso, então não tem nada embaixo, é 1. O inverso é 1/10. Mesma coisa se eu tivesse aqui, ó, 3 meios. Quem que é o inverso de 3 meios? 2/3. É isso. Se eu tenho lá 3 meios, quem que é o oposto de 3 meios? 2. Hã? 2 terços. 2 terços. Oposto? Ao oposto, você está falando do inverso. Quem que é o oposto de 3 meios? Menos o quê? 3 meios. Aí eu não faço o inverso. O oposto ou simétrico é só eu mudar o operador. Se era mais, ficou menos. Tem que entender isso daí. Saber diferenciar oposto simétrico e inverso. Ficou claro? Dúvidas?